Fala pessoal, boa noite. Só esperar o pessoal entrar aí. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Amanda, boa noite. Fabrício, grande Yuri já está por aí. Grande Jefferson. Tudo bem, doutor Jefferson? Como é que você está, meu irmão? Satisfação lhe ver por aqui. Esperar só, pessoal, nós dá uns 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar para a gente dar início aí. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um legal aí se estiver ouvindo bem. Tudo show? Só fazer um ajuste aqui. Grande Yuri, satisfação, Yuri. Perfeito. Dá só mais uns 2 minutinhos, Yuri, para o pessoal entrar, para a gente começar esse bate-papo. Expectativa aí para o mercado, maravilha. Dá um beijão aí para a esposa aí. Isso aí. Pois bem, pessoal, eu vou começar a fazer uma introdução rápida aqui, né, Yuri? Porque o tempo é curto para a gente falar de tanta coisa, né? De tanta coisa boa. Tantas coisas boas que têm acontecido aí com esse mercado, né? E a ideia de fazer essa live hoje é justamente para a gente trazer aí alguns esclarecimentos, para a gente bater um papo aqui sobre o andamento do mercado, como é que esse mercado surgiu. Eu particularmente, eu conheci o mercado no final de 2019. Peguei todo aquele período de pandemia, estudando bastante o mercado, já operando. Eu vim, comecei a operando na B3, com mini índice, mini dólar, opções. E aí depois fui apresentado esse mercado cripto, né, com todas essas novidades aí. E hoje, graças a Deus, bastante familiarizado com o mercado. E hoje eu até costumo dizer, quando converso com os amigos, que enquanto o surgimento da internet foi a inserção de tecnologia nas comunicações, o mercado de criptoativos, essa inovação, é a inserção de tecnologia dentro do mercado financeiro. Então, pela experiência da internet hoje, a gente tem aí todo esse aparato que a gente pode fazer, toda essa utilização perfeita que a gente já faz hoje, né, da internet, dos canais de comunicação. Hoje você pode falar aqui ao vivo, como eu estou fazendo agora, com pessoas que estão em qualquer parte do mundo. Grande Delfonso, Karina. E a internet possibilita isso para a gente, né? A gente poder conversar com outras pessoas em tempo real, ver o que, é que as pessoas estão fazendo do outro lado do mundo. Cada vez mais veloz, né? A todo momento é 3G, 4G, 5G, e sempre que um G surge, tem mais uma inovação, tem mais velocidade, e com o mercado financeiro não seria diferente, né? A gente tem aí cada projeto novo que surge, principalmente dentro dos ativos digitais, né? Para quem não sabe, por trás dos ativos digitais tem sempre um projeto, a resolução de um problema, enfim, uma inovação tecnológica, seja de velocidade, seja de problema técnico mesmo, seja de é, agilizar transações, enfim. Tem inúmeros ativos digitais hoje que tem inúmeros bons projetos por trás. Tem aquelas que a gente chama de meme coins, que não tem de fato um projeto por trás, é mais para especulação no mercado, mas a gente tem aí inúmeros bons projetos que estão por trás desses ativos digitais, e aí a gente pode operá-los e aí conseguir aí um bom resultado financeiro sempre dentro das nossas operações. Mas
esse grande projeto, né, dos criptoativos, ele se deu início com o Bitcoin, né, e eu nem vou fazer a introdução, porque eu vou deixar para o Yuri fazer, porque ele já faz a introdução e já emenda aí no nosso bate-papo. Inclusive, acho que já está na hora de convidá-lo para a gente começar, para a gente ganhar tempo. E grande Alexandre, grande Theo, tudo bem aí, meu irmão? E aí, a gente vai, já com o Yuri aqui, a gente vai fazendo aquele bate-papo, trazendo a introdução para vocês como é que funciona esse mercado. E, como tema principal, trazendo as novidades, né, as perspectivas que esse mercado tem, esse mercado fabuloso, é um mercado disruptivo, é um mercado que veio para mudar todo o sistema financeiro, né, vai tirar a gente daquela questão de depender de governo, enfim, as nossas transações de forma mais livre, mais tranquila, com o advento da ruim. Tá cortando aí, pessoal? Vocês estão conseguindo ver? Tudo certo? Grande Amaral. Se apresentar falha aí, algum corte, vocês falam alguma coisa, por gentileza. Eu vou já chamar aqui o nosso professor Yuri, né? A gente, graças a Deus, eu também, para quem não sabe, eu sou gerente regional na Gringo Capital e lá na empresa, graças a Deus, a gente é cercado de professores, né? Tem o grande Amaral, tem o grande Yuri aí, que vai dar essa aula para a gente aqui nesse curto espaço de tempo, porque para o que ele fala, o talento que ele tem, conversar meia hora, 40 minutos é um tempo muito curto para tudo que esse cara tem de conhecimento, tanto conhecimento que ele tem para passar para a gente. Mas eu vou convidá-lo aqui agora para a gente dar início a esse bate-papo e para que ele possa compartilhar um pouquinho com vocês sobre o mercado cripto, sobre os projetos que a Gringo Capital tem para apresentar para vocês. A Gringo que tem aí seguido de forma tranquila, né? Aqui localmente, na nossa região, Paraíba, Pernambuco, a gente teve aí um abalo sísmico, né, com o mercado, mas a Gringo tem seguido aí com o seu projeto, graças ao nosso CEO, o Bruno Souza, né, que tem feito um trabalho espetacular à frente da Gringo, bem como todos os diretores, colaboradores, e aí a gente tem conseguido aí fazer um trabalho perfeito e cada dia mais uma expansão significativa. Deixa eu só convidar o Yuri aqui. Aguardar a chegada dele aqui. Está chegando. Grande Yuri. Boa noite, André, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, meu querido. Como é que você está? Você está me escutando bem? O áudio está bacana? Então, deixa só comentar um pouquinho aqui, mas eu estou te ouvindo bem, sim. O áudio tá bom, meu irmão? Tá bacana aí? Dá para escutar perfeito? Tá Bacana, beleza, bacana. tá bacana aqui. Grande prazer estar com você aí, meu irmão, nessa noite, né? Para a gente poder desenvolver um pouquinho vários temas importantes aí, pertinentes. Algo que eu gosto muito de falar, que é a criptoeconomia, né? Grande satisfação aí. A satisfação e o prazer é meu, né? Já tenho você como amigo aí há algum tempo e é uma satisfação para mim poder passar para os meus amigos aqui do Instagram um pouco aí desse seu vasto conhecimento, né? A gente falar desse mercado também, que é um mercado disruptivo, um mercado maravilhoso, que cada dia tem crescido mais, tem ótimas perspectivas de crescimento, né? Então, daqui para frente, a gente só tem, digamos assim, coisas boas para acontecer nesse mercado, tanto pelo trabalho que a gente tem feito, né, dentro da Gringo Capital, mas também o mercado em si, ele tem aí muitas possibilidades, inúmeras possibilidades para trazer aqui, né, para o nosso público, bem como o resto do público mundial. E aí, Yuri, eu vou só começar aqui com o scriptzinho. Eu queria só que você se apresentasse, por gentileza, você falasse aí como é que foi a sua chegada ao mercado, como é que você conheceu, e quem lhe conhece de perto sabe que você é um entusiasta desse mercado, que
sempre falar desse mercado para você é sempre um prazer. A gente vê um brilho nos seus olhos quando você fala desse mercado. E aí, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que foi a tua chegada, como é que você conheceu esse mercado. Perfeito, perfeito, André. Agradeço muito, meu irmão. Acho que estamos dentro do mercado mais promissor do mundo. Eu acredito muito no potencial que o mercado cripto tem, na criptoeconomia, né? Porque realmente é uma economia extremamente disruptiva, transformadora, tem transformado milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu venho um pouquinho da minha trajetória, né? A gente vem ali desde 2017, estudando sobre o Bitcoin, estudando sobre o mercado cripto, tecnologia blockchain, tudo que é a parte de desenvolvimento realmente da criptoeconomia. Desde então, desde lá, a gente tem bebido muito sobre vários temas, sobre várias visões e perspectivas a nível global. Eu acredito que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, de realizar, ter realmente uma concepção macroeconômica internacional de como está se desenvolvendo o ecossistema cripto. Passei alguns anos fora do país, longos anos fora do país, recém-chegado no Brasil em 2021 e bebendo muita coisa lá de fora também, e trazendo agora para o Brasil, trazendo agora para a Green Gold Capital. Atualmente, desde 2021, somos o diretor internacional de expansão da Green Gold Capital. Temos um trabalho de expandir a nossa empresa. Eu que me apaixonei de princípio, foi realmente algo muito forte em relação ao Green Gold Capital. Quando eu cheguei aqui no Brasil, pude perceber a profundidade e o que a Green Gold Capital está desenvolvendo a nível nacional. E quando eu introduzi para o nosso CEO, Bruno Souza, que abraçou 100% esse projeto, a nossa expansão a nível Latinoamérica, E desde então a gente tem feito esse grande trabalho. Mas falar de Bitcoin, falar da criptoeconomia é algo realmente que me motiva muito, André, porque foi uma das chaves e quizá a chave que fez com que realmente a minha vida virasse de maneira tão forte como virou desde 2017 para cá. Então, falar da criptoeconomia tem um peso muito forte, porque eu vivo a criptoeconomia praticamente 24 horas por dia, domingo a domingo. Então, são anos dedicados ao estudo do Bitcoin. São anos dedicados à relevância do Bitcoin, para que as pessoas possam entender que Bitcoin não tem a ver com precificação. Bitcoin não tem a ver com a situação do qual ele está diante da sua volatilidade. As pessoas sempre pensam que Bitcoin tem a ver somente com a volatilidade dele. Não. A gente começa a perceber ao longo do tempo e ao longo dos anos de trajetória de estudos que Bitcoin tem a ver mais com suas características e com seus fundamentos do que a sua precificação. Então, é uma pílula, André. É uma pílula como se fosse a pílula de Matrix. Realmente, quando você descobre o Bitcoin, é como se você estivesse tomando uma nova pílula e como se você estivesse saindo de uma Matrix e entrando dentro de uma criptoeconomia totalmente voltada à transformação real das pessoas. Porque o Bitcoin ele traz isso. Ele não é somente um ativo financeiro. Ele é um ativo de transformação. Ele é um ativo de liberdade. Ele é um ativo que realmente, pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem o privilégio de ter esse tipo de ativo entre a gente. Um ativo que realmente está transformando não somente a parte financeira, mais uma vez recalco, mas a parte também filosófica, a parte também de interpretação das suas características. Então, eu acredito muito nisso e através desse pouco tempo que a gente vai ter aqui agora, eu queria um pouquinho estar trazendo sobre alguns pontos nesse sentido, mas também falando do importante trabalho que a Green Gold Capital está desenvolvendo no Brasil, está desenvolvendo na América Latina, da visão que nós temos, porque eu acredito muito nisso, André. Nós somos pessoas que precisamos ter visão do futuro. As pessoas que não têm visão do futuro são as pessoas que vivem inerte, são as pessoas que vivem estagnadas, são as pessoas que não têm nenhum tipo de perspectiva futura, porque ter visão do futuro é você se antecipar realmente àquilo que vai acontecer. E não são todas as pessoas que têm essa visão, mas são todas as pessoas que precisam
adquirir esse senso de visão de futuro. Então, falar de criptoeconomia, falar de Bitcoin, é também falar de você perceber a visão do futuro. E quando você percebe essa visão do futuro, você começa a enxergar Bitcoin, começa a enxergar a criptoeconomia, começa a enxergar todas essas tecnologias disruptivas de maneira diferente. Então, realmente você sai da Matrix. Tá? É algo muito disruptivo. Todas as pessoas que têm um encontro com a criptoeconomia, André, realmente a perspectiva de vida delas são totalmente transformadas. Tá? A perspectiva de futuro delas são totalmente transformadas. Eu sei que a gente que bebe dessa água todo dia tem tanta coisa técnica que a gente gostaria de falar, detalhes técnicos de como é que funciona, como é que é o procedimento, como é que funciona uma blockchain, enfim. Mas, por outro lado, a gente vive hoje num país, num mundo em que as pessoas carecem de informações básicas. A gente não tem esse hábito de ter uma educação financeira, né, aqui, principalmente aqui na nossa região. E aí as pessoas ficam suscetíveis a passar alguns tipos de problemas que, se tivessem um pouco mais de informação, talvez não chegassem a passar. Né? Desde essa questão de gerenciamento de capital, de gerenciamento de risco, das características próprias de investidor mesmo, que infelizmente poucas pessoas aqui na nossa região têm. Eu pergunto para você, o que a gente, recentemente, você está aqui ainda, você não viajou ainda, então você viu que a gente passou e tem passado, na realidade, por um turbilhão de más informações com relação a esse mercado, em função de alguns acontecimentos que houveram, né, algumas empresas que fizeram um trabalho de uma forma que não é correta, aliada à falta de informação. Então, isso, de certa forma, trouxe inicialmente para cá um prejuízo aqui dentro desse mercado. Mas o que você diria, de uma forma bem básica, para as pessoas que não têm a educação financeira? E aí a gente também vai falar ainda disso um pouco, que você vai falar aí do seu projeto da Escola Bitcoin Brasil, que é um projeto magnífico, que contribui nesse sentido. Mas o que você diria para essas pessoas que hoje, até de certa forma, sofrem com esse impacto do mercado e que têm uma visão distorcida com relação ao nosso mercado? Primeira perspectiva, André, muito bem aplicada a pergunta. Primeira perspectiva é que realmente o brasileiro, não somente na nossa região Nordeste, o brasileiro em si, ele não é ensinado a ter educação financeira. Nós viemos de um problema transgeracional. Tá? O problema transgeracional é um problema que é passado de pai para filho, de neto ou seja, é um problema que vem passando por todo o longo da sua geração. Hoje, esse é um dado muito sério, André, 60 milhões de brasileiros estão inadimplentes, tá? 60 milhões de brasileiros hoje, tá, estão inadimplentes, ou seja, estão com alguma pendência financeira que faz com que o seu nome esteja aí nos órgãos competentes da Serasa aqui no Brasil. Isso tem muito a ver, André, com o que nós somos ensinados, tá? Por isso que eu falo mais uma vez, a situação transgeracional de educação financeira é algo que é muito forte no nosso país. É algo que é muito forte, que foi trazido de geração em geração, né? Então, solucionar esse problema é algo muito forte que, só existe um caminho somente para a gente transformar esse problema, que é através da educação. É através realmente de um ensino e de um ensino de maneira correta. Então, acredito muito, e é até uma das nossas aulas na Escola Bitcoin Brasil, a gente fala que Bitcoin ele pode romper esse laço transgeracional financeiro da sua família. Né? O Bitcoin ele tem esse poder. O Bitcoin ele tem realmente essa autoridade de trazer, de acabar com esse problema transgeracional financeiro que houve na sua casa. E entre outras situações, né? Então, hoje a gente está se deparando com uma situação extremamente difícil, economicamente falando, não somente aqui no Brasil, uma situação macroeconômica. A gente tem visto por vários fatores, desde a pandemia, a larga impressão de dinheiro,
ali pelo Fed, pelo Federal Reserve dos Estados Unidos. A gente tem visto inflações no mundo todo explodir, a Argentina para casa dos 100%. Um dado muito importante também, André, que eu vi ontem, é que a Argentina está no 6º país mais miseráveis do mundo. Ela entra numa lista seleta de países africanos, de países ali asiáticos, países extremamente pobres. E a Argentina, os nossos irmãos aqui vizinhos, eles estão na 6ª posição dentre os 10 países mais miseráveis do mundo. Então, nós estamos sofrendo uma crise macroeconômica muito forte. Nós estamos passando por uma crise macroeconômica muito forte. E isso tem abalado não somente o Brasil, é uma crise global. É uma crise que tem vindo muito forte ali dos Estados Unidos. Por quê? Porque, é óbvio, eles ditam os padrões globais pelo fato de que nós somos guiados pelo dólar, né? O dólar, ainda assim, ele não perdeu a sua hegemonia, por mais que exista hoje situações ocorrendo, que a gente pode tocar nesse assunto um pouquinho mais adiante, para tentar trazer esse afastamento do dólar, mas ainda assim o dólar dita os nossos padrões globais. E a gente está vivendo essa crise muito forte. Hoje aqui no Brasil, a Selic de 3,75%, que é algo absurdo. Isso atrapalha o financiamento de casa, isso atrapalha o financiamento de automóvel, isso faz com que o Brasil realmente não tenha um crescimento acelerado como deveria ter. O Banco Central ali em constante conflito com o governo federal. Existe hoje uma reprovação de quase 60% nas políticas do governo federal atuais, nas questões econômicas do país, nas questões empresariais. Então, estamos passando por um momento delicado. E ainda que a gente esteja passando por esse momento delicado, existe também uma grande fatia da população, né? Quase 80% da população que não tem educação financeira e que não sabe por onde ir. Estão extremamente perdidas, né, nesse quesito, né? Então, esse é o primeiro agravante, André, que a gente tem que colocar em xeque. O segundo agravante que você coloca aí também, sobre as situações que ocorreram, né, aqui no nosso estado, na nossa região principalmente, são situações que, quer queira, quer não, a Gringo Capital, e sempre eu gosto de falar isso, como profeta solitária, ela estava sempre anunciando, sempre falando, né, acerca do mercado de criptoativos, que tem que ser um mercado que tem que andar alinhado com a segurança, tem que vir as duas situações juntas, rentabilidade junto com segurança. Não adianta ter somente rentabilidade sem ter segurança. Não adianta ter segurança sem ter rentabilidade. Tem que ser dois viés que tem que caminhar extremamente juntos. E a Gringo Capital, 3 anos de operações, tem dito isso há muitos anos, já tem dito isso há algum tempo atrás. E tem dito isso, André, quando o mercado estava bom, quando todos estavam felizes, quando todos estavam com dinheiro no bolso, quando todos estavam falando que tal empresa X iria revolucionar o mundo. Então, dentre essa situação, estávamos falando que não adianta, que a matemática nunca ia fechar, que a matemática nunca ia casar, né? Mas como profeta de casa, né? E a gente sempre tem acreditado, às vezes as pessoas não dão atenção, as pessoas que estão pré-anunciando uma situação, mas a Gringo Capital anunciando essas situações que iriam ocorrer no nosso estado, e ocorreram, infelizmente ocorreram, para a infelicidade de milhões de pessoas que perderam os seus ativos digitais, que foram enganadas por tais empresas. Mas a Gringo Capital, repito, nós não usamos dessas situações, André, isso foi algo muito forte do nosso senhor, da nossa empresa. Não usamos dessas situações para bater ninguém, para menosprezar ninguém. Não. Não usamos nenhum tipo de situação que ocorreu no nosso mercado para falar isso ou aquilo. Somente acentuamos ou somente reafirmamos aquilo que nós já estávamos falando há anos atrás, de que rentabilidade e segurança, os dois têm que andar em um mesmo caminho, né? Então, o papel da Gringo Capital em todos esses anos, André, foi trazer isso para o mercado de criptoativos aqui no Brasil, né? Trazer rentabilidade e trazer segurança. E quizá para muitas pessoas, a gente nunca foi a primeira opção. E a gente sabe disso, né? Para muitas pessoas, aqui na Paraíba, aqui no Nordeste, estávamos aí na segunda, terceira opção. E hoje essas pessoas estão vendo
que fizeram uma má escolha e que a Gringol Capital deveria estar ali na primeira opção de diversificar os seus investimentos. Então, uma situação triste, André, uma situação conturbada, mas o mercado cripto é muito mais que isso. Tá? O mercado cripto não tem a ver com tudo que aconteceu no mercado paraibano. O mercado cripto é tecnologia, o mercado cripto é disrupção. Então, uma empresa, quando ela se alia à tecnologia, à segurança e proporciona rentabilidade aos seus clientes, é algo extremamente válido, é algo extremamente notório e é algo que é extremamente mais compensador do que o mercado tradicional. Tá? Somos um mercado muito jovem, somos um bebê engateando. O mercado cripto tem pouco mais de 1 trilhão de market cap. Agora, estamos um pouco mais de 1 trilhão de market cap. O mercado tradicional tem 525 trilhões de market cap. É uma lacuna em uma distância abismal, mas o mercado cripto tem feito uma grande diferença, tá, a nível global, e a gente vai tocar um pouquinho mais adiante nesse assunto, o que o mercado cripto tem influenciado no mercado tradicional. Isso é um ponto muito relevante, André, para a gente falar. Mas, frisando aqui sua pergunta, meu irmão, primeiro ponto, as pessoas precisam se reeducar. As pessoas precisam buscar conhecimento, precisam buscar educação, né? E uma educação que a gente tem proporcionado, né? Eu acho que é um dos grandes lemas e é uma das grandes bandeiras da Gringol Capital, através de todos os seus projetos, é levar a educação às pessoas, tá? Independentemente se essas pessoas são clientes ou não da Gringol Capital, nós levamos educação e nós já temos um projeto de educação que é um projeto vivo e um projeto que é o único no Brasil, aqui em João Pessoa, que é a Escola Bitcoin Brasil. Você falou bem, né, alguns pontos, essa questão da comparação. Acho que como é um mercado muito novo e normalmente a gente não tem referências, então a gente costuma fazer esse comparativo mesmo do mercado cripto com o mercado tradicional. E dentro desse espectro, muitas pessoas elas se assustaram com o percentual de rentabilidade. Ainda hoje se comenta com relação a isso, o percentual de rentabilidade que o mercado cripto pode oferecer para os seus clientes. As pessoas costumam muito comparar com o mercado tradicional e fica um pouco mais difícil ainda de se aceitar, de se compreender por que a gente pode, de certa forma, pagar um percentual hoje de rentabilidade que é bem mais significativo do que o mercado tradicional. Então, são inúmeros pontos, né, que podem nos trazer essa possibilidade, mas principalmente essa questão da volatilidade do mercado cripto, que é uma volatilidade bem mais alta, que acredito eu, à medida que o mercado for crescendo, ela vai diminuir um pouco, e aí você me corrige se eu estiver errado. E só para você ter ideia, André, acentuando aqui, tá, alguns pontos importantes sobre essa diferença, né? A gente tem um mercado cripto que não fecha, tá? É 24 horas, 7 dias na semana, tá? Primeiro ponto muito importante, tá? O mercado cripto é domingo a domingo, ele não fecha, tá? Só para você ter ideia também de um dado bastante pertinente, só a Uniswap, né, que é uma corretora descentralizada, onde existe a parte de DeFi, né, o Amaral está por aqui, que é especialista em DeFi também. Só a Uniswap, em alguns momentos, em alguns pontos, chegou a operar e chegou a ter um volume mais forte do que a B3 aqui no Brasil. Tá? A gente está falando de uma corretora descentralizada que tem um volume de negociação maior do que uma bolsa brasileira, tá? Do que a B3. Só para você ter a noção da potencialidade que é o mercado cripto. Quando as pessoas falam, a Gringol Capital traz aí 4,11 de aumento de patrimônio digital, totalmente coerente diante do mercado que a gente está. Tá? Um mercado extremamente forte, um mercado extremamente robusto, é um mercado que opera 24 horas, 7 dias na semana, é um mercado onde os nossos traders elaboram de maneira sistemática toda a construção das nossas operações. Eu gosto muito de falar isso, por mais que não seja a minha área de especialidade, a área de trading, mas a gente convive tanto com o pessoal das nossas operações, com o Ryan, que é o nosso head de operações,
que a gente entende a estrutura sistematizada que hoje a Green Capital tem, uma estrutura extremamente robusta, onde a gente faz aportes em várias situações e projetos, onde a gente tem um relatório mensal de transparência, André, isso é muito importante falar, né? Nós somos a única gestora de ativos do Brasil e da América Latina que de maneira mensal a gente fala para o nosso cliente, ó, a gente entrou aqui, 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 a gente performou assim, 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 aqui estão os nossos extratos, a gente trouxe esse tipo de lucratividade aqui, mas a gente performou aqui também, né? Então a gente não traz essa situação de que não, a gente está entregando 4.11, mas a gente não performou tal. Se a gente performar tal, a gente também vai falar que a gente performou tal porcentagem, a gente entregou tal porcentagem. Então tudo isso para proporcionar transparência, credibilidade, segurança para o nosso cliente, nosso fundo de reserva, que é incrível, né? Então acho que são diferenciais, André, que a gente poderia passar toda a noite aqui falando de diferenciais da Green Capital em relação a outras empresas que já não existem mais no mercado paraibano, no mercado nordestino. Hoje, praticamente, a Green Capital é uma empresa solitária, né? Não por nada, mas é porque ela se manteve pelas suas características, se manteve pela sua robustez, se manteve porque nós não somos somente uma gestora de ativos, né? Como talvez as pessoas pensam somente, não. Somos uma holding de tecnologia, temos vários outros projetos que dão também sustentabilidade à nossa empresa. Trabalhamos com crédito de carbono a nível internacional, trabalhamos com projetos em NFTs, trabalhamos com projetos de tokenização. Então, existe toda uma estrutura, André, que realmente faz com que a Green Capital esteja hoje no mercado como está. Que maravilha! Esse bate-papo, na realidade, ele é um bate-papo curtíssimo. Se a gente for pegar cada ponto desse que você bem destacou aí, que a gente tem destacado aqui na conversa, se a gente for destrinchar cada ponto desse, realmente vão ser muitas horas aí de conversa, né? E assim, o intuito é mais trazer um panorama mesmo geral, para que as pessoas tentar, de certa forma, contribuir aqui para os meus seguidores, meus amigos que estão aqui mais próximos, clientes também, tirar essas dúvidas quanto às possibilidades que esse mercado tão brilhante traz para a gente. E hoje a gente tem aí já uma legislação aqui no Brasil que está dando início, né? Foi aprovado um texto, agora a gente está aí esperando a regulamentação para a gente saber de fato e em mais detalhes o que vai acontecer aqui no Brasil em termos de imposto, quem vai fiscalizar, se é Banco Central, se é CVM, onde a nossa empresa vai se enquadrar nesse aspecto. Mas eu sempre digo aqui para os meus amigos, para os meus clientes, que a gente sempre, antes da legislação, a gente já tem essa preocupação de fazer um trabalho, né, transparente, como você muito bem falou aí, com esse relatório de transparência, com aquela questão de não cobrar multa rescisória, de o cliente poder ter um contrato de 1 ano, mas a empresa não reter o capital, ele poder finalizar aí o seu contrato em qualquer tempo depois do primeiro mês, que de certa forma, a gente se compara muito aos bancos, ao sistema tradicional. Para quem não sabe, o sistema tradicional tem aí muitos produtos financeiros que prendem o capital do cliente por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, dependendo do projeto que ele decide investir, né? E a gente tem esse diferencial de não prender o capital. Enfim, são inúmeros aspectos que a gente, se a gente for realmente considerar, a gente vai falar muito sobre isso. E as pessoas falam, André, acerca dos bancos, né? Então, assim, sempre as pessoas falam que existe uma falácia muito grande, né? De que, não, tá ali, tá seguro e tá tudo bem. Hoje a gente está vivendo algo muito forte em relação aos bancos ali estadunidenses, né, que é uma reflexão nos bancos mundiais. Só agora nesse primeiro trimestre ali, 4 bancos estadunidenses chegaram à falência, recuperados pelo Federal Reserve, recuperados por outros bancos. O último agora, o First Republic Bank, que foi recuperado pelo JP Morgan. Então, assim, o Signature Bank, né, outros bancos ali nos Estados Unidos sofrendo essa questão aí de falta de liquidez, tendo aí em xeque
a questão bancária estadunidense. Isso tem abalado muito a questão econômica a nível global. Por quê? Porque não somente atinge lá vários bancos que quebram lá, bancos brasileiros também possivelmente têm exposição, bancos a nível mundial também têm exposição. Não somente lá nos Estados Unidos, a gente viu também o Credit Suisse, ali um banco muito relevante, muito tradicional, sendo vendido porque também entrou em falência. Então, existe uma situação só nos Estados Unidos, para que vocês possam ter ideia, desde 2021 até hoje, André, isso é um dado muito relevante, desde 2021 até hoje, 526 bancos estadunidenses quebraram. 526 bancos de 2021 até hoje. É um dado... É uma crise semelhante a 2008, né? E assim, desde 2021 até hoje, né, 526 bancos quebraram nos Estados Unidos. Mas agora, nessa crise recente, a gente tem 186 bancos estadunidenses que estão com a dívida de 620 bilhões de dólares. São 186 bancos que estão prestes a trazer uma insolvência econômica. Então, para que as pessoas somente possam compreender que o mercado é assim, né? O mercado é um mercado que até nos próprios bancos existem situações complicadas, situações perplexas. Então, o que a gente precisa fazer, o que a gente tem feito é mitigar cada vez mais os riscos, né? É fazer com que a gente entregue algo relevante, que a gente entregue algo que realmente as pessoas possam ver e que as pessoas possam sentir toda essa transparência. Então, é um mercado extremamente forte, é um mercado extremamente robusto, o mercado cripto que vem agora, André, e é um mercado que o mercado tradicional já está se rendendo completamente ao mercado cripto, tá? Completamente ao mercado cripto. Então, isso aí é um fato, isso aí são dados, e a gente vai estar tratando um pouquinho mais adiante sobre isso. Exatamente. E aí, só pegando esse gancho aí de toda essa parte aí que a gente falou, a legislação está chegando aí no mês que vem para exatamente definir quais vão ser as funções do Banco Central, do CVM, mas a gente, de certa forma, já se adianta no quesito segurança, no quesito legislação, quando começa a expandir para a América Latina, e aí você, à frente também desse trabalho magnífico que o Gringol tem levado aí já Gringol para o Equador, e agora está levando para El Salvador. Queria que você falasse um pouquinho dessa expansão que você tem feito, a razão de ser por lá, e o que isso vai trazer de bom para o nosso cliente aqui no nosso estado, na nossa região. Isso mesmo, André. O Gringol Capital se antecipando. Desde setembro do ano passado, estamos já com a empresa aberta lá no Equador, lá em Cuenca, estamos na Câmara de Comércio, um lugar extremamente relevante lá na cidade. Nós estamos com já vários clientes equatorianos. Aí começou o estopim da nossa expansão internacional. A Gringol Capital tem uma visão muito clara de onde nós queremos realmente estar, André. Não com falácias, como outras empresas na Paraíba, né, que se dizia estar em vários outros países, não estando nos mesmos, né, mas a Gringol Capital, realmente, cada passo que a gente der é um passo de convicção, é um passo onde, de fato, nós estamos com a empresa aberta construída, onde, de fato, nós estamos com clientes, onde, de fato, nós estamos com uma operação robusta, que estamos com todo o parâmetro legal e jurídico de tal país. Então, desde setembro, já no Equador, esse ano eu passei um mês já no Equador, né? O mês de fevereiro eu passei todo lá no Equador, fazendo mais uma abertura de campo lá no Equador. Fui a primeira vez em agosto com o nosso CEO, o Bruno Souza. Foi uma viagem muito proveitosa, onde a gente pôde firmar a nossa empresa lá no Equador. E agora eu fui a segunda vez, iniciando o ano, esse ano 2023, um ano com uma perspectiva de expansão muito forte, um ano com uma visão de expansão muito forte. Nós passamos todo o mês de fevereiro ali no Equador, foi um mês extremamente proveitoso. A gente fez ali uma aliança com a maior exchange do país, né? Nós firmamos a aliança com a maior exchange do país e foi algo extremamente forte. E agora, a Gringol Capital também se antecipando na parte jurídica, na parte de legalidade, tendo em vista também
de tudo que vai acontecer no Brasil no que diz respeito também à parte de regulação, né? Vamos estar pendentes aí o que vai acontecer no país no que diz respeito à regulação, né? Se vai ser o Bacen, se vai ser a CVM, qual será o órgão pertinente para essa regulação no Brasil. Mas a Greengo Capital também já começa a se construir, já está com a empresa construída ali em El Salvador. Para quem não conhece, El Salvador é o primeiro país do mundo a fazer com que o Bitcoin seja moeda legal de curso. Então, assim como o dólar americano, o Bitcoin é moeda legal em curso ali em El Salvador. Ou seja, El Salvador é o país mais estável juridicamente para que a empresa cripto seja estabelecida. Por isso que todos os business e todas as maiores empresas do mundo estão estabelecendo suas sedes em El Salvador. Tá? Então, lá em El Salvador, nós somos uma gestora de ativos digitais. Lá em El Salvador, André, nós estamos recebendo agora um selo importantíssimo que vai colocar a Greengo Capital em um patamar histórico, não somente a nível brasileiro, mas a nível mundial. Estamos recebendo o selo da Comissão Nacional de Ativos Digitais daquele país, como se fosse também um órgão da CVM para fazer a fiscalização, digamos, do que diz respeito a ativos digitais, a empresas que trabalham com ativos digitais. Nós já tivemos as reuniões pertinentes, já estamos com a documentação, somente agora com prazo de recebimento, e nós vamos nos tornar a primeira gestora de ter um selo, além de empresa construída, de ter um selo também certificador da Comissão Nacional de Ativos Digitais. Então, é um grande êxito também para a nossa empresa ali em Salvador, e isso também para proporcionar também segurança jurídica, não somente para os salvadorenhos, mas para todo mundo, né? Também para os nossos clientes do Brasil, onde também, de El Salvador, nós vamos poder estar oferecendo aí o serviço a nível mundial. Então, é um grande passo, e logo a gente vai estar trazendo um anúncio de maneira mais contundente, mais forte, a todos os nossos clientes. O nosso CEO e todo o nosso corpo também jurídico vai estar também apresentando os anúncios pertinentes. Mas o Greengo Capital é isso, né? Estamos com um trabalho muito forte aqui no Brasil, continuaremos com um trabalho muito forte aqui no Brasil, trabalho como a gente tem feito, André, revestido de profissionalismo, revestido de segurança, revestido de transparência, né? Se distanciando de todas as falácias que existem no mercado hoje, que é um mercado extremamente promissor, que é um mercado que não tem nada a ver com as coisas que aconteceu aqui no nosso estado. É um mercado que não é o futuro, é o presente. Eu posso mostrar e falar para vocês que é o presente, né? Pela aceitação, pela absorção do mercado tradicional, pela absorção dos maiores players a nível mundial. Então, o mercado cripto não é daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não. É hoje, né? Então, o mercado cripto não tem nada a ver com as coisas que aconteceram no passado, tá? E que aconteceram aqui no nossa região. O mercado cripto é um mercado disruptivo, é um mercado que uma grande tecnologia, e a Greengo Capital se posiciona aqui no Brasil e a nível Latinoamérica de maneira muito forte. Esse semestre, André, a gente está entrando em El Salvador. Daqui a poucos dias eu estarei ali em El Salvador, trabalhando de fato em campo, né, naquele país. Ainda esse semestre também expandir para outros países da América Latina, como a Argentina, que é um país que está vendo um caos gigantesco na parte econômica, inflação 100%, mas a população argentina se expondo ao dólar, né, se expondo a USDT, que é stablecoin pareada no dólar. Então, o Greengo Capital chegará também na Argentina para trazer uma solução muito forte para os argentinos acerca de um aumento de patrimônio digital. E outros países que até final do ano a gente vai estar incrementando a nossa empresa, e isso é motivo de privilégio para os nossos clientes, porque, mais uma vez, reafirmo, nós não estamos chegando de falácias, nós estamos chegando com realmente empresa legal, constituída, juridicamente legal, com pessoas reais, com escritório real, com atividade real dentro desses países. Então, isso é motivo de alegria para os nossos clientes, porque a empresa está se expandindo, a empresa está ganhando outros lugares da América Latina. Esse é o meu business, essa é a minha visão. Eu cheguei para implementar o Greengo Capital em cada país da América Latina. Então, essa é a nossa visão, e essa é a visão também que o nosso CEO, o Bruno Souza, tem muito forte desse mercado. Yuri, a gente já está aí chegando, né,
próximo de 1 hora de live, a gente já vai chegando aí, encerrando o nosso tempo, né, que é tão curto para a gente falar de tanta coisa boa. Mas eu queria que nesse finalzinho você desse só uma palavrinha com relação à pólice de seguros, que a Karina pergunta aí. Em seguida, você emendasse com algo mais específico e projeto para a Escola Bitcoin Brasil, como é que a gente pode ser, como é que ela vai ser trabalhada aqui nesses próximos dias a nível de informação e formação, e depois fizesse suas considerações finais. Perfeito, André. Respondendo na pergunta aí da nossa amiga Karina, nossa pólice segura da Tokyo Marine, tá? De responsabilidade civil. Obviamente, sempre eu gosto de falar isso de maneira bem clara. Uma pólice segura ela é feita para nunca ser usada, tá? Mas sim, existe uma pólice seguro da Gringol Capital, da Tokyo Marine, de responsabilidade civil, que tem validade jurídica. O cliente pode acionar essa pólice seguro na justiça, tá? Nós estamos buscando outras soluções também, não somente aqui no Brasil, mas também a nível internacional, André, para trazer ainda mais robustez nesse sentido, pólices de seguros em outros países que têm cobertura e que têm validade internacional também. A Gringol Capital está trabalhando também nesse sentido, tá? Para trazer cada vez mais esse tipo de segurança para os nossos clientes. Mas sempre, como eu gosto de falar, André, um dos pontos mais positivos na perspectiva que eu tenho em relação a tudo que é segurança, os pontos que nós não temos, o diferencial que nós temos em relação a todas as outras empresas do mercado, que é a questão de não ter obrigatoriedade de deixar o seu ativo preso, né? Eu acho que isso é bastante importante. A questão também da imagem da empresa, né? Nós somos uma empresa, André, que está no mercado sem nenhuma situação sequer contra. A questão também do historial. Eu acredito que as pessoas caíram em muitas situações aqui no nosso estado, André, porque não buscaram o historial dos CEOs, dos donos dessa empresa. Então, nós temos algo muito forte na União Capital, que é o nosso líder, né, que é a pessoa que encabeça, que está aí na frente da União Capital, que é o Bruno Souza, né, que tem um histórico de vida impecável, né, um oficial do Exército Brasileiro, empresário por muito tempo, entusiasta também do mundo cripto desde 2017, minerou Bitcoin ali no Paraguai, né, uma pessoa que trabalhou com construção civil também no nosso estado, uma pessoa que tem um nome impecável no nosso estado, e eu acho que isso é bastante relevância também, tá, para as pessoas. Tudo que a gente pode proporcionar e oferecer no que diz respeito à segurança, à transparência, à credibilidade, isso é um dos pontos principais da Gringol Capital. E nós seguiremos, André, trazendo soluções para trazer cada vez mais esse tipo de segurança, esse tipo de transparência para os nossos clientes. Tá? Acho que é a grande missão da Gringol Capital. É não ficar aí, é sempre querer trazer mais evoluções de segurança, evoluções de credibilidade, evoluções de transparência, para que as pessoas cada vez mais possam se sentir confortáveis dentro desse mercado, que é um mercado tão forte, é um mercado tão grande, é um mercado tão disruptivo. Tá? Então, mais uma vez, recalco. Temos grandes diferenciais. Dá um forte abraço para o Fernando, nosso gestor de Recife, Bruno Souza também, nosso senhor que está aqui na live. Né? Mais uma vez, recalco isso. Né? As características, André, é aquilo que faz com que nós estejamos hoje no mercado firmes como estamos. Tá? Sempre como eu gosto de falar sobre as características do Bitcoin. Não tem nada parecido com o Bitcoin. Não tem nada igual ao Bitcoin no mundo. Tá? Nenhum ativo hoje é igual ao Bitcoin no mundo. Tá? Pelas suas características, pela sua portabilidade, pela sua durabilidade, né? Pelo seu supply, né? Por tudo aquilo que o Bitcoin então, suas características, pela sua segurança, pela segurança da sua blockchain, tudo aquilo que o Bitcoin faz com que ele seja o melhor ativo do mundo, faz com que ele seja comparado com o ouro, faz com que ele seja titulado como a grande reserva de valor mundial. E aí eu gosto sempre de titular a nossa empresa, a Gringol Capital, nesse sentido. As pessoas têm que buscar os fundamentos, as pessoas têm que buscar as características, as pessoas têm que saber se as características e os seus fundamentos são fundamentos sólidos. Né? E é o que a gente tem mostrado no mercado de criptoativos hoje, André. Fundamentos e características extremamente fortes. E acho que isso é o nosso grande diferencial da Gringol Capital, meu irmão. Que maravilha, maravilha mesmo. Vou mandar um abraço, né, para o nosso Bruno Souza, nosso CEO, que está aqui, o Fernando também, todos os outros. Então, aí o Amaral está aí também.
e dizer que é uma satisfação muito grande, né, poder dividir esse espaço com você, para trazer aí para os meus amigos, para os meus clientes, uma visão mais globalizada do que é o mercado de criptoativos, uma visão mais globalizada diante desses fatos que aconteceram recentemente, do que é a Gringo Capital, do que a Gringo Capital tem de diferenciais no mercado, que são inúmeros. E eu quero desejar a você aí um sucesso, agradecer o trabalho que você faz, porque esse trabalho que você faz, principalmente na expansão, né, na América Latina, ele é um trabalho que fortalece bastante a nossa empresa, mostra a seriedade com que nosso trabalho é feito, além de você ser uma pessoa excepcional. E, como eu te disse, um tempo muito curto para a gente falar de tanta coisa boa, para a gente falar aí desse mercado que é extremamente promissor, que está só no começo, e como você muito bem falou, os mercados tradicionais estão tendo que se adequar, estão tendo que aceitar, estão tendo que engolir o mercado de criptoativos, porque realmente é um mercado bastante seguro, é um mercado que traz muita inovação tecnológica na solução de problemas, dos projetos que os ativos têm por trás, e que, de fato, realmente, a gente pode dizer que o mercado de criptoativos é um divisor de águas, né, trazendo toda essa liberdade, essa possibilidade que a gente tem aí de fazer as transações sem intermediário, enfim, inúmeros benefícios que esse mercado traz para a gente, e com certeza vai mudar a nossa vida daqui para frente. Quero desejar para você aí uma boa viagem, sucesso aí lá em El Salvador, êxito para você, e deixar aqui o espaço para as suas considerações finais. Isso mesmo, André. Agradeço você, meu irmão, pelo seu profissionalismo, pela pessoa excepcional que você é, pelo seu caráter. Eu acho que a gente tem muito que realmente se estabelecer e crescer ainda mais, né? O mercado cripto, mais uma vez eu falo, é um mercado extremamente forte. É um mercado que está ganhando uma adoção global extremamente robusta. Hoje, André, é um dado muito relevante também. Mais de 20 milhões de brasileiros já estão expostos ao mercado cripto. Né? Hoje a gente tem aí um mercado no Brasil extremamente forte. Hoje as pessoas estão vendo a tecnologia com os outros olhos. Hoje as pessoas estão vendo que a acessibilidade que o mercado cripto traz é muito grande. Né? Transações que são extremamente rápidas, envios. Hoje você pode dolarizar o seu capital através do nosso contrato, através da Gringo Capital. Então, antes, André, falar em dolarização de patrimônio era algo extremamente difícil, era algo extremamente cheio de burocracias dentro de uma corretora, dentro de uma situação aí que você tem que se expor, talvez, a uma empresa dos Estados Unidos, abrir uma conta lá no Bank of America, abrir uma conta numa corretora estrangeira. Hoje, não. Hoje, uma pessoa aqui do Brasil, uma pessoa aqui de Campina Grande, de uma pessoa de qualquer lugar do mundo, hoje pode dolarizar o seu patrimônio através do nosso contrato da Gringo Capital, através da nossa gestão. Né? Então, eu acho isso fenomenal, eu acho isso muito forte, você ter a proteção patrimonial em dólares. Né? Então, é isso que a gente pode proporcionar. Eu acredito, André, que a gente vai estar crescendo muito. Estamos fazendo grandes alianças institucionais a nível internacional. A Gringo Capital tem focado em fazer fortes alianças a nível internacional. Já estamos constituindo essas alianças no Equador, também agora em El Salvador. E não tenho dúvidas, meu irmão, que também aqui no nosso estado, aqui também na Paraíba, aqui também no Nordeste, as pessoas que já passaram por maus bocados vão perceber ao longo do tempo, ao longo das oportunidades que a Gringo Capital estava aí sempre à disponibilidade delas, e que nós sempre cumprimos com o nosso papel e com o nosso dever de sermos leais, de sermos fiéis e de mostrarmos que o mercado cripto, ele pode unir os dois efeitos, rentabilidade e segurança. Então, essas pessoas, elas vão ver por si só, André. Onde eu chego, André, a nível internacional, as pessoas conseguem ver através do nosso falar, através das nossas atitudes e através do nosso histórico. Porque eu gosto sempre de falar isso, André. Nós não somos o que nós falamos que somos. Nós somos o nosso histórico. Nós somos
aquilo que nós construímos ao longo do tempo. Tá? Então, eu acho isso aí muito importante e muito relevante. E a Gringol Capital, ela é o que ela construiu ao longo do tempo. É uma construção cheia de credibilidade, uma construção cheia de verdade, uma construção voltada a trazer algo extremamente diferencial. Né? Então, por enquanto que o mercado tradicional está proporcionando anual um 13,75 máximo, a Gringol Capital está proporcionando aí seus 55% anual. Então, isso é algo muito relevante para que as pessoas possam ver e que possam colocar na balança tudo aquilo que nós estamos proporcionando e tudo aquilo que nós somos no que diz respeito às suas características e aos seus fundamentos. Meu irmão, muito feliz por essa oportunidade. Estarei lá no país do Bitcoin, no país mais bitcoinizado do mundo, né, onde nós temos aí projetos maravilhosos, onde a nossa empresa, a Gringol Capital, chegará com algo muito forte no que diz respeito à educação, com a Escola Bitcoin em El Salvador, onde eu vou estar proporcionando educação para crianças, para jovens, onde eu vou estar proporcionando educação para comerciantes salvadorenhos, né, pessoas ali que têm o Bitcoin, já recebem Bitcoin, mas não têm ainda aquela desenvoltura com o Bitcoin. Então, nós queremos chegar com esse tipo de educação. Então, nós vamos desenvolver também projetos com NFTs, ali com artistas salvadorenhos. Nós temos uma agenda extremamente pesada, né? E não tenho dúvidas, meu irmão, que vai ser um tempo muito benéfico para a nossa empresa, vai ser um tempo muito benéfico para todos nós que fazemos parte da Gringol Capital. Quero agradecer ao nosso senhor Bruno Souza pela confiança, pela credibilidade, porque, na verdade, ele é a pessoa que está por trás de todos esses projetos. É uma pessoa extremamente visionária, né? E se nós estamos chegando a outros países, é porque ele teve essa grande visão e percepção de que a Gringol Capital ela é internacional, de fato, né? Não de palavras, mas de fato, com empresa aberta, com pessoas provando a nossa empresa, com pessoas felizes de estar se expondo seu capital à nossa empresa. Então isso é muito gratificante, André, saber que estamos ultrapassando as fronteiras territoriais e que lá no Equador, lá em El Salvador, nós vamos proporcionar a várias pessoas, de maneira segura, de maneira ética, de maneira profissional, um aumento de patrimônio digital dolarizado. Eu acho que isso é incrível, meu irmão. Isso aí é algo estupendo que a Gringol Capital está realizando, tá? E eu acredito que é isso, meu irmão. Eu agradeço pela oportunidade. Eu sei que é muita coisa. Só para falar de Bitcoin aqui, eu iria precisar de 1 hora só para falar sobre um pouquinho do Bitcoin e suas características. A gente manda mas é o início, tá? É o início. Eu acho que as pessoas precisam ter educação, precisam conhecer. E eu acho que é isso, sair da Matrix. Beber um pouco sobre esse mercado e ver que é o mercado mais promissor do mundo. Tá? E não é proposta de fique rico ou fique milionário. Não tem nada a ver com isso. Tá? É proposta de qualidade de vida, é proposta de disrupção tecnológica. Mais uma vez eu repito, tem a ver com tecnologia, tem a ver com transformação social através da tecnologia. Não somente o que o cripto vai trazer, mas o que blockchain vai trazer, o que NFT vai trazer, o que outras tecnologias dentro dessa criptoeconomia vai trazer. Tamo juntos, agradeço. Perfeito. Vamos com tudo, meu irmão, aí. Adiante. Vamos com tudo, ele agradece e a gente pode sim, posteriormente, fazer uma nova live falando só do Bitcoin, enfim, falando de um assunto mais específico. Essa foi, de certa forma, mais geral, para a gente trazer aí, contribuir um pouco. Fiz até um cenário especial aqui. Fiz até um cenário especial para a nossa live. Minha esposa fez um cenário especial para a live aqui, ó, com os livros de Bitcoin. Eu continuo aqui no escritório, né, na Gringol, aqui em Campinas. Top. E estamos juntos. Tamo junto. Mas Forte abraço, André. Um forte abraço aí, muito obrigado. E a gente vai se falando para a gente agendar outra live aí. Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, pessoal. Então, esse foi um pouco de informação, né, que a gente trouxe aqui, né, para, de certa forma, contribuir. Eu vou deixar, assim, Karina perguntou se eu vou deixar lá, salva. Vou deixar salva assim, essa live. E a gente pretende aí fazer outras posteriormente para sempre estar trazendo para vocês mais informações relevantes desse mercado
que é tão promissor e que tem muito aí para oferecer para a gente nos próximos tempos. De certa forma, em alguns locais, ele vai ser a salvação, visto que alguns países aí estão em crises bastante significativas, né? Como o Yuri bem falou, o mercado americano também tem vários bancos aí quebrando, uma crise semelhante à de 2008, não em motivos, né, em razões, mas impactos significativos que vai trazer para a economia, estão trazendo para a economia americana e, de certa forma, por consequência, para a economia global. Então, aí, obrigado aí a vocês que estiveram presentes para assistir. Vou deixar a live salva e puder aí até, inclusive, enviar para alguém que conheça, que tem interesse no mercado. E também me colocar à disposição de vocês. Pode enviar o direct para mim, quem tiver meu WhatsApp também, para prestar ainda mais esclarecimentos. E estou aqui à disposição de vocês. Tá bom? Forte abraço aí, galera. Obrigado aí. Boa noite a todos. E tchau, tchau.